todos, para mim, mas principalmente para minha família. E todas elas, que são as mulheres da minha vida, todas elas compreendem as ausências, a falta de presença e principalmente a condição de decidir pela família, sem estarmos juntos, mas o sentimento de abstrair a condição de presença em sua casa, perante aquelas que fazem parte da tua vida, é por uma grande e boa causa. Foi e continuará sendo. É uma causa maior. É cuidar de muito mais pessoas do que simplesmente aquelas que conosco vivem. É cuidar de Bento Gonçalves. Quero, de forma muito especial, cumprimentar uma pessoa muito maior do que a proposta que nós tínhamos. Muito maior do que a condição em que nós apresentávamos. Uma pessoa que volta à política e presta seu nome para um projeto que visa a manutenção do desenvolvimento da nossa cidade, visa manter o bem, manter o caminho do certo, o caminho da honestidade e da moralidade. Eu gostaria de saudar meu amigo Aido José Bertual, uma salva de palmas. Eu quero cumprimentar a Bernadette, a sua família, seus filhos e agradecer pela liberação dessa grande figura política para juntos promovermos o melhor para a nossa cidade. Quero cumprimentar todas as autoridades que passaram por essa tribuna, que usaram da palavra neste momento incrível para Bento Gonçalves, todos os deputados, a senadora Ana Amélia. Eu gostaria de cumprimentar o deputado e secretário de Estado, meu amigo Lucas Redecker, minha amiga Anne Ortiz, deputada estadual, meu amigo Danley, muito obrigado, deputado federal, por estar aqui conosco, abrilhantando esse momento e trazendo sua credibilidade, suas credibilidades pessoais para com todo esse projeto. De forma alguma iremos desapontá-los como não fizemos durante esses 4 anos. Queremos manter sempre o ar positivo, o ar alegre para a nossa cidade. Queremos trazer para Bento Gonçalves mais desenvolvimento, Vadim. Queremos fazer com que o nosso município se torne o município dos nossos sonhos. E falarei sobre os nossos sonhos, sobre os meus sonhos, sobre os sonhos do Aido Bertual para cada um dos senhores no decorrer da minha fala. Quero cumprimentar os presidentes dos partidos coligados, meu caro presidente Carlos Persolo, figura que tenho como minha segunda figura paterna, e todos os senhores sabem o respeito que tenho por ele e tudo que ele me orientou desde que a vida levou meu pai de minha presença. Quero agradecer ao presidente Adroaldo Dalmas, do Democratas, meu caro amigo. Teu discurso não foi 220, foi 240 volts. É justamente isso que nós precisamos no momento em que a tendência é estarmos acomodados por não conhecer a nova metodologia eleitoral, como fazer campanha em pouco tempo, sem tantos recursos, sem ter tantas condições. É isso, é com energia, é com vontade de fazer. Agora uma saudação mais do que especial, porque a caminhada ela é intensa e ela não é solitária. Meu maior reconhecimento, minha maior gratidão em nome do povo bento gonçalvense a cada um dos senhores e das senhoras que colocaram seus nomes à disposição de Bento Gonçalves para concorrer ao pleito de vereador. Gostaria que cada um dos pré-candidatos à vereança de qualquer partido coligado se colocassem de pé.
Aqui está simplesmente uma amostra de todo o exército que colocaremos à rua em Bento Gonçalves a partir de hoje. São esses homens e mulheres que estarão ao nosso lado, batendo de porta em porta, caminhando por todas as avenidas, ruas, becos ou vielas de nossa cidade, andando lado a lado pelas linhas do nosso interior, pelas comunidades de nossos distritos, do centro ao ponto mais distante. Homens e mulheres que colocaram seus nomes para estarem ao nosso lado, ao meu e do Aido, que estarão sendo colocados à prova de nossa comunidade num dos momentos mais difíceis que o país passa, num dos momentos mais difíceis que a nossa nação atravessou até hoje. Um momento de descrédito, na própria sociedade, com a política, com as instituições e com os pilares desta mesma sociedade que se mostrou forte para chegarmos onde chegamos. Mas homens e mulheres que possuem o mais puro e transparente compromisso com a verdade. A verdade de mostrar que a boa política não é a política da demagogia, não é a política da mentira, não é a política da desconstrução, mas ao contrário. É a política de fazer juntos o melhor para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa gente. É de fazer juntos, com a união, o melhor para a nossa comunidade. É de falar a verdade, é de se comprometer com o certo, é de não prometer e depois sumir. É o de fazer compromissos puros e factíveis, colocando a verdade acima de tudo e afastando aqueles que fizeram o Brasil chegar neste momento de descrédito. Meus caros amigos, se hoje passamos pela maior crise que o país já viu, digo-lhes que a crise é moral. Ela está presente e permeia por todos os cantos de nossa sociedade, e não apenas a política, porque ela é representativa. Se a crise é moral, cabe àqueles que não aguentam ouvir calados, ou não aguentam e não consideram o fato da omissão ser uma presente, ir à batalha, ir à luta, mostrar que a política, da mesma forma como destrói, é aquela que faz construir em nossa gente, em nossa sociedade, em nossa comunidade. Eu sei muito bem o que todos os senhores passam diariamente quando se colocam por filiados a um partido político e, mais ainda, candidatos a um cargo eletivo. Eu sei muito bem porque passei por isso. Passo diariamente e preciso, como princípio número 1 daquele que objetiva a vida pública, dar explicações porque nos faz bem. Explicar, dizer, informar. Este é o princípio maior daquele que quer ser uma figura pública. Dizer, falar, explicar. Não tenham vergonha, meus amigos. Não tenham vergonha de sair à rua defendendo a nossa bandeira. Não tenham vergonha, porque trabalhamos e mostramos de forma muito intensa, meus caros secretários e secretários, senhores vereadores eleitos nesta legislatura, mostramos que Bento Gonçalves podia, lá no final de 2012, secar as lágrimas da vergonha e abrir um sorriso de orgulho, porque somente com trabalho botamos Bento Gonçalves para o auge de seu desenvolvimento, garantindo emprego e renda para a nossa gente, garantindo escola para o nosso jovem, garantindo futuro para o nosso adolescente, fazendo com que a saúde não seja apenas uma retórica e um momento de discurso,
mas a saúde com seus investimentos, seja no tijolo ou seja na pessoa humana, secretário Enio, possa ser uma das grandes virtudes de nosso município. Temos muito orgulho do que fizemos até então. Olho para ti, Enio, da mesma forma como olhava para o nosso grande companheiro Roberto Mielo. E com muito orgulho digo, hoje Bento Gonçalves é uma das cidades com maior referência na área da saúde pública. E falta ainda muito. Falta muito porque a gente não deseja comparação com aqueles que ali estão. A nossa comparação é a comparação com aquilo que nós almejamos, com aquilo que nós queremos para o nosso filho, é aquilo que nós queremos para ser a nossa cidade. E é justamente por isso que não nos mantemos inertes achando que está tudo uma maravilha, porque a nossa régua para com os serviços públicos em Bento Gonçalves é uma régua muito longa, é uma régua que exige muito trabalho, e a cada dia conquistamos isso, inaugurando 7 novas unidades básicas de saúde, concluindo e colocando à disposição de Bento Gonçalves a UPA no bairro Botafogo, que atende mais de 10 mil pessoas por mês, resgatando cirurgias de processos eletivos que hoje superam 120 indicações por mês, inaugurando o pronto atendimento 24 horas no bairro São Roque, o que fez mudar toda a dinâmica do atendimento de urgência e emergência em nosso município. Há pouco tempo, assinamos junto com o Hospital Filantrópico em Bento Gonçalves, e que nós temos a obrigação de fortificá-lo, porque quando iremos precisar, ele terá que estar com as suas portas abertas. Assinamos há pouco tempo, inclusive, a vinda dos procedimentos de oftalmologia e traumatologia de média complexidade. Mas saúde não é só isso, pessoal. Saúde é cuidar da criança desde que ela está em fase de gestação. Saúde é fazer o acompanhamento, e recebemos inúmeros prêmios sobre isso, com o Centro de Referências Materno-Infantil, criado ainda à época do nosso sempre líder, prefeito Darcy Bosa. Saúde é trabalhar na base, na casa das pessoas, é ter carinho e ter atenção, é tratar bem os nossos funcionários e colaboradores. Saúde é fazer como estamos fazendo em Bento Gonçalves, sermos referência. Mas se nós olharmos para os serviços públicos prestados e administrados, nós temos que lembrar, secretária Ieda, da nossa educação. Educação com que faz Bento Gonçalves ser, mais uma vez, referência regional e estadual. E cuidamos dos nossos educandos desde criança, desde do ensino inicial, da escola inicial, lá da creche, até o ensino médio, que temos uma escola aqui em Bento Gonçalves de ensino médio, qualificadíssima. Políticas que fizeram Bento Gonçalves se destacar no cenário estadual e federal, atraindo grandes indústrias, proporcionando ampliações àquelas existentes, gerando vagas de trabalho e, principalmente, gerando o desenvolvimento de toda a nossa terra. É só assim que a gente faz Bento Gonçalves e qualquer cidade. Meus caros amigos que lhes dou as boas-vindas, representantes do meu amigo Sérgio Durra, o Paulo e o Irineu, sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas a todos eles. É somente assim que a gente faz uma cidade crescer. A Bento Gonçalves, dos meus sonhos, daqueles sonhos mais profundos que parecem que atravessam a noite, é uma Bento Gonçalves livre da mentira, é uma Bento Gonçalves livre da demagogia, é uma Bento Gonçalves que mantém viva a história recente daqueles que colocaram Bento Gonçalves nas páginas policiais e tivemos 4 anos para retirá-las, colocando à frente das páginas do turismo econômico. É a Bento da moralidade, é a Bento da ética, é a Bento daquela que aqueles que não querem estar ao nosso lado tomem a porta fora, porque
caminho de respeito à história. E respeitar a história, ser tradicional, fazer a honestidade um princípio básico. A moralidade e a ética é algo muito difícil. Difícil o bastante para nos despedirmos ao longo de toda essa trajetória de muitas pessoas pelo meio do caminho. Mas nos despedimos porque temos a convicção de que fomos eleitos. Este grupo todo foi eleito para moralizar, para organizar, para fazer Bento Gonçalves não ser uma filial de Brasília e para principalmente expurgar da vida pública de Bento Gonçalves a mentira, a demagogia e a corrupção. Há poucos dias atrás, senhoras e senhores, páginas de jornal ou via redes sociais, uma série elencada de mentiras foram se tornando comuns e frequentes. Mas o processo é esse. O processo da velha política, o processo da velha e antiga política da mentira, da desconstrução, do quanto pior melhor, é baseado em mentiras. É baseado em coisas tão surreais que chegam a nos deixar sem fala. Secretária Maria, esses dias um senhor, o qual mantenho todo o meu respeito, sua trajetória, enfim, chegou a dizer, e deixo muito claro que respeito tenho por todos que têm coração, alguns mais duros, outros nem tanto, mas do duro eu espero ainda o amolecimento. Chegou a dizer, inclusive, que Bento Gonçalves reinava uma dívida superior a 80 milhões de reais. Ainda bem que eu fui educado pela dona Elizabeth, que me mantém muito firme, meu caro amigo Marinho, nas minhas convicções de educação, de respeito aos mais velhos e principalmente de disciplina, meu caro professor Eduardo, nas horas mais difíceis. Se não fosse isso, responderia na mesma altura e tom. Mas não fui educado dessa forma. Fui educado a conversar, a ser honesto, ser justo e dizer sim para a verdade. Como pode o município estar devendo 80 milhões de reais, sendo que nós já pagamos daquilo que assumimos 48 milhões? Como pode o município estar devendo 80 milhões de reais com o salário dos servidores em dia, senhoras e senhores? De duas uma, ou ele entrou no site errado, ou ele não sabe ler, interpretar. Como pode? E hoje, dia 30, saiu ontem o pagamento? Saiu ontem o pagamento com aumento que os senhores vereadores, e quero agradecer, aprovaram na sessão legislativa. Aumento de mais um bloco da trimestralidade, meus caros deputados. Mais um bloco da trimestralidade que foi um projeto nosso, aplicado em Bento Gonçalves e que fez com que passássemos de forma justa e meritória aos nossos servidores, desde o dia 2 de janeiro de 2013 até a noite de ontem, um aumento de 39,4% direto no salário dos servidores públicos sendo pago no dia. Aí eu fico pensando, como é que pode, cara,
ter tanta dívida assim? Eu não consigo entender se o cara está pagando em dia. Peraí. E daí eu fui lá ver. Então, o que estão falando, cara? O que estão falando? Mas uma vez, os mentirosos, eles tinham um pouquinho de nível, eles se escondiam, né? Eles não iam botar a cara. E aí eu fui ver o que eles estavam considerando dívidas. E eles estavam considerando dívidas, por exemplo, todo o empenho das contas de luz de agora até o final do ano. Ué, mas peraí, se não vencer, uma dívida. Pois é. Estavam considerando como dívidas todo o empenho dos serviços terceirizados daqui até o final do ano. Estavam considerando dívidas todas as parcelas não vencidas de financiamentos, de encargos, de juros bancários, daqui até o final do ano. E aí eu me lembro que a minha mãe, professora de matemática, ela me ensinou, não, meu filho, dívida é toda aquela parcela vencida e não paga. Mas como é que pode? E é justamente por isso, meus caros nobres candidatos hoje a vereador. É justamente por isso que eu olho para cada um dos senhores e das senhoras e digo que tem muito espaço na política pública para aqueles que se prepararam, porque a gente não pode mais aguentar desqualificados fazendo política pública no nosso município, mudando e combinando a mentira e a maldade, confundindo menos com mais. Isso não pode acontecer. Nós estamos em plena fase de mudança de nossa cidade, do estado e do país. E essa mudança, ela é uma mudança para melhor. É uma mudança que nos permite manter aquilo que está bom e trocar aqueles que não nos representam. Justamente por isso que nós temos que nos dar as mãos. Cada um dos 95 pré-candidatos a vereador e vereadora por Bento Gonçalves e sairmos irmanados. Não somos nós, neste plenário, que brigaremos aqui para ver quem será eleito. Cada um dos senhores faz parte de um grande projeto. Cada um dos senhores pedirão o voto de nossa comunidade na rua, entendendo que nossos adversários não são aqueles que fazem parte de nossa grande família, mas aqueles que não coadunam, não acreditam, não têm convicção na mesma verdade que nós temos. E é com eles que os senhores disputarão o voto e não aqui dentro. Lado a lado, os senhores oportunizarão a Bento Gonçalves o caminho da verdade, o caminho do bem, o caminho de uma política que Bento Gonçalves já teve, perdeu e está reconduzindo. O caminho do orgulho do nosso povo, aqueles que nos representam. O orgulho maior às nossas instituições. O orgulho maior a uma cidade que recebe mais de 1.400.000 visitantes por ano, ver aquilo que muitos, pela política do quanto pior, melhor, forçam a nos enxergar de forma equivocada.